Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, Nácia. É a Nazir. Boa noite, Nazir. Paz e bem. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje a gente vai fazer a celebração de Pentecostes, né? E eu vou fazer assim uma certa... Já vou logo avisando que na terça-feira, ou seja, no início dessa semana, eu farei uma cirurgia de catarata. Eu vou operar esse olho aqui. Então, eu devo ficar uns dias fora do ar, né? Quantos dias eu vou ficar fora do ar, eu não sei. Por quê? Porque isso depende do meu médico. Meu médico vai dizer quantos dias eu fico fora do ar, eu fico fora do ar. Tá? Né? Eu tenho certeza que serão poucos dias. Mas é preciso, estou enxergando muito mal. Para vocês terem uma ideia, se eu fechar esse olho, eu enxergo perfeitamente vocês. Consigo ler bem e tal. Agora, quando eu fecho esse olho, eu tenho dificuldade até de entender o rosto de vocês. Tanto que de vez em quando eu estou lendo assim, eu estou andando assim, porque está realmente muito ruim esse olho, eu estou precisando fazer a cirurgia, né? Bom, estamos aí para isso, né? Então, como eu estou falando, a gente vai adiante, sabendo que tem essas confusões. Amanhã, domingo, eu vou estar lá na comunidade de Santo Antônio, inclusive a Nazir vai estar comigo. A gente vai celebrar o Pentecostes e eu vou ter a felicidade também de um batismo. É uma graça para mim poder fazer um batismo. Não sei se eu vou à missa domingo de tarde, estou decidindo ainda. Segunda de manhã eu tenho celebração, segunda de noite eu faço live, terça de tarde eu me opero, sou operado, e aí eu vou ficar um tempo de repouso. Então terça não tem live, quarta não tem live, né? Quinta-feira eu não sei dizer, tá? Eu não sei se terá outra live além da live de segunda-feira, tá? Eu sei que é chato, mas é preciso, né? Eu vou mandar a minha homilia domingo. Tá? Por que eu vou mandar a minha homilia domingo? Porque meu pai sugeriu de eu fazer a homilia mais cedo. Então eu farei a homilia amanhã, a homilia já do domingo da Santíssima Trindade. Tá? Oi, Fátima. Boa noite, paz e bem. Fátima estava comigo agora há pouco na celebração da palavra lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar
onde os discípulos se encontravam. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, estes lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Fátima fez algumas considerações aqui. Boa noite a todos da live. Foi uma linda homilia e ela respondeu: glória a vós, Senhor. Bom, lendo o Evangelho de João, a gente vê uma situação muito interessante. Jesus havia sido crucificado, morreu na quinta-feira, e no domingo, poucos dias depois, eles estão lá, tristes, cabisbaixos e com medo. Sabe, a gente tem que parar de ficar romantizando o Evangelho. Eles estavam com medo. Eles sabiam que a coisa não era boa. Eles sabiam que eles tinham tido muitos problemas e que haveria muito mais. Eles viram o mestre deles ser morto na cruz. Eu imagino a dor desse povo. Eu imagino como estava Maria, mãe de Jesus, que João estava com ela. Estava lá sofrendo, chorando a morte do filho. Eu imagino Maria Madalena lá, tentando convencer as pessoas que ela tinha visto Jesus, que o túmulo estava vazio e ninguém ouvindo ela. Por isso eu acho que é tão natural que Tomé tenha saído. Tomé era muito próximo de Jesus, ele devia estar angustiado, nervoso, né? Chegaram os discípulos de Emaús e imagina o desespero que estava ali. E no meio desse desespero eles ouvem a voz do Mestre dizendo: a paz esteja convosco. Me chama muita atenção que pouco antes de recebermos o Espírito Santo, nós recebemos o desejo da paz. Me chama muita atenção que o Espírito Santo não é derramado sobre uma pessoa, mas sobre uma comunidade. Uma comunidade que sofre. Uma comunidade periférica e perseguida. É interessante como hoje existe toda uma supervalorização dos fortes, dos poderosos, dos famosos, dos gloriosos. Mas o Espírito Santo veio para os fracos, para os periféricos, para os perseguidos. Né? É muito interessante porque Jesus, ele sopra o Espírito Santo. Ele dá o Espírito Santo como um sopro. E o Salmo, lembre-se que o Salmo é muito anterior a esse momento. Ele diz: enviai o vosso Espírito e a face da terra renovai. A chegada do Espírito Santo renova a igreja, modifica a igreja. Ele abre uma nova igreja. Uma igreja de amor, de misericórdia. Uma igreja missionária. Uma igreja Madalena. Por quê? Porque a igreja Madalena é aquela que se sente amada por Deus e reconciliada com Ele por Cristo.
E uma vez que se sente amada e reconciliada, ela anuncia ao mundo, com força e coragem, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Observe que nós não fomos enviados de forma qualquer. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos enviados ao mundo, como Jesus foi enviado ao mundo. E domingo que vem você vai ver como Jesus foi enviado. Eu posso lhe garantir que você vai concordar comigo. Enviado no amor. A Santíssima Trindade é uma manifestação de amor. O Pai enviou o Filho no amor. O Filho nos envia no amor. E para garantir que nós podemos ser enviados no amor, Ele nos sopra o Espírito Santo. Não para as obras de poder, não para as obras da força, não para as obras da glória e da fama, mas para as obras de perdão e misericórdia. O grande poder do Espírito Santo, o grande dom, é o perdão dos pecados. E falando em dons, ô Marcelo, boa noite, paz e bem. Gracinha, boa noite, paz e bem. E falando em dons, seria importante que pelo menos os católicos que assistem essa live vissem a sequência que nós temos nessa missa. Porque na sequência, né, ele fala assim: Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Dai aos corações vossos 7 dons. E é muito gozado porque os 7 dons anunciados na sequência nada tem a ver com os 7 dons classicamente lembrados nessa celebração. Aliás, me chama muita atenção o nome dado ao Espírito Santo nessa sequência. Vinde, Pai dos pobres. Não é a mãe dos ricos, não é o tio dos poderosos, não é o avô dos famosos, é o Pai dos pobres. Me lembra de Lex T, né? A encíclica que começou a ser escrita por Francisco e terminou de ser escrita por Leão. Tu és fraca, pobre, humilde, mas eu te amei. O amor do Senhor é preferencialmente para os pobres. Eu diria até que o amor aos pobres é o centro do Evangelho. Muitos ficarão irritados com isso, muitos dirão assim: mas quer dizer que Deus não me ama. Bom, se você não consegue entender a possibilidade de haver um amor preferencial, eu diria que amor aos pobres. Mas como as pessoas têm dificuldade, a igreja fala no amor preferencial aos pobres. A gente ama mais quem mais precisa. É como aquela mãe que tem lá seus 2, 3 filhos, mas tem um filho doente, um filho com um problema de saúde, ou um filho com uma dificuldade na escola, dá mais atenção a esse filho. O amor não é para ser distribuído de forma equitativa, ele é para ser distribuído de forma justa, de forma a dar mais, quem mais precisa. Aliás, essa é a definição de justiça da igreja. Mas eu iria ainda mais. Se você olhar aqui, você vai ver que todos os dons apresentados aqui parecem ser dons materiais. Consolo que acalma,
hóspede da alma, doce alívio. No labor descanso, na aflição remanso, no calor arage. Né? Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, no frio aquecer. Oi, Gilmar, boa noite, paz e bem, cunhada. Sabe, é muito interessante que a sequência nos mostra que o Espírito Santo vem para socorrer as nossas necessidades, os nossos pedidos, as nossas fraquezas materiais. Porque, no fim das contas, nós precisamos entender que existe uma clara estrutura, vamos dizer, real, material na fé. É muito interessante que vários salmos dizem que o Senhor protege o órfão e a viúva, ele acolhe o estrangeiro. No Atos dos Apóstolos, é muito claro que a forma como os apóstolos, como os discípulos mostram que amam uns aos outros é partilhando os bens materiais. É necessário entender que renovar a face da terra é mudar as estruturas injustas que existem na terra. Se fosse para renovar o seu espírito, diríamos: enviai o vosso espírito e as almas serão renovadas. Renovar a face da terra é algo concreto, é algo material, é algo social. E antes que alguém reclame, vá ler, por exemplo, Solicitudo Reis Socialis de João Paulo II, ou Rerum Novarum de Leão XIII, ou espera segunda-feira e leia a magnífica Humanidades de Leão XIV. Garanto que há várias outras, 40º anos, 80º adventes, né? Fratelli Tutti, Laudato Si. E você verá a presença das necessidades de uma fé encarnada, de uma fé vivida no meio do povo. Mas isso não deve ser pensado como uma forma de crítica ao outro. Nós vivemos hoje no Brasil uma tendência muito ruim de dizer que aquele que não pensa como você, seu inimigo, deve ser destruído. Ah, fulano faz muita pastoral. Ele não é um bom católico, ele é um herege. Ah, fulano só reza, não é um bom católico. Se você olhar o Ato dos Apóstolos, cada um falava, os apóstolos falavam na sua língua. E cada um ouvia na outra língua. O Espírito Santo é o Espírito da reunião. É o Espírito que nos chama à união, mas não nos chama à uniformidade. Se fosse para ter uniformidade, haveria uma só língua, um só pensamento, uma só forma, uma só realidade. Mas não. A diversidade é desejada por Deus. Por isso há mais de uma forma de exercitar a fé. Há mais de uma forma de viver na igreja. Alguns se dedicam mais à oração, outros se dedicam mais à ação. Alguns querem rezar de um jeito, outros de outro. Alguns querem agir na pastoral A, outros na pastoral B. Alguns querem ser diáconos,
outros ministros da comunhão, alguns ministros da consolação, esperança ou do batismo, alguns querem ser padres. Pessoal, a diversidade é amada por Deus. Nós precisamos ter mais diversidade na igreja e não menos. Nós precisamos ter várias realidades diferentes. É como São Paulo falou aos Coríntios, né? Deixa eu pegar aqui para eu não falar besteira, né? Há uma diversidade de dons, mas mesmo é o Espírito. Há uma diversidade de ministérios, mas um só é o Senhor. Há uma diversidade de atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. Deus não se realiza numa pessoa. Deus não realiza todas as coisas em uma pessoa. Deus não realiza todas as coisas em cada pessoa, isolada. Essa, mais essa. Não. Ele realiza todas as coisas em todos. A unidade é a chave de Deus. Mas para que a unidade possa realizar todas as coisas em todos, é necessário que haja diversidade. E quanto mais diversidade, melhor. Uma comunidade que tenha crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos é melhor do que uma comunidade que só tenha adultos. Uma comunidade com homens e mulheres é melhor que uma comunidade só de homens ou só de mulheres. Uma comunidade de brancos, pretos, amarelos, indígenas é melhor do que uma comunidade com só uma dessas cores. Na verdade, quanto mais diversa, melhor a comunidade, mas vamos nos lembrar que a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. O bem comum é o objetivo do Senhor. O Espírito Santo não nos dá uma fé individual e individualista. O Espírito Santo não nos chama para uma salvação isolada, nem uma vida na fé onde só interessa a mim mesmo. Ele nos chama para uma vida de fé, um testemunho no mundo. É por isso que quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, ele se abre para a humanidade, para todas as nações que existiam ali perto. Inclusive, algumas bem longe, como Egito, Turquia. Né? Turquia, Bernardo, Capadócia. Né? É impressionante. Vocês estão vendo? O mozinho está aqui, ó. Oi, pessoal. Paz e bem. Feliz domingo. O Espírito Santo nos acompanhe sempre. Ela é que vai cuidar de mim, porque eu vou operar na terça. Ele não cansa de falar isso. Bom, então, todos ouvirão, porque a mensagem é para todos. O perdão é para todos. O amor é para todos. A misericórdia é para todos. Amém. Beijos, Mônica, diz a Fátima. Sabe, é para todas as pessoas. É a inclusão radical. É o amor sem limites e sem fronteiras. É o envio para toda a humanidade. Isso é o Espírito Santo. Estes são os dons. E essa é a nossa missão. Amém? Bom, essa foi a reflexão de Pentecostes. Amanhã não tem reflexão. Segunda-feira de noite tem. E vai ter uma surpresa, hein? Vai ter uma surpresa. Qual vai ser a surpresa? Eu não vou dizer, mas eu garanto que vocês vão ver uma coisa que vocês não veem há muito tempo.
Gratidão, diácono Bernardo, diz a Fátima. 2 mãozinhas de oração e 3 foguinhos do Espírito Santo. Nossa, gostou, que bom. E olha, que se vocês perguntarem a Fátima, o que eu falei aqui não foi o que eu falei lá, né? São 2 homilias diferentes. E quando eu fizer a homilia lá com a Nazir, que ela vai estar me vendo lá, ela vai ver que é outra homilia. Eu não tenho homilia pronta. Se vocês lerem o texto que eu escrevi, é outro. Né? É importante a gente entender como cada lugar precisa ouvir uma homilia. Né? Totalmente diferente, todas lindas. Que bom, disse a Fátima. Sabe, isso é bonito também. O Espírito Santo nos chama à diversidade da nossa homilia, do nosso discurso, do nosso testemunho. Se você for fazer um testemunho numa escola, você é um professor, fazer um testemunho numa escola, na turma A o seu testemunho é diferente da turma B, porque a turma A precisa de um dom e a turma B precisa de outro. Talvez a turma A precise de uma acolhida e a turma B precise de paciência. Qual o problema? Mas isso é muito difícil de entender. Bom, a gente se vê segunda-feira com uma surpresa, tá? Quando vocês entrarem na live, vocês vão ter uma surpresa, tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.